Vamos lá, gente. 17:03. Primeiro, agradecer a Rafa ter aceitado o convite da gente de vir conversar com a gente do assunto importante, né? Eu acho que a educação antirracista é uma questão crucial para a gente poder garantir qualidade nos materiais. E, enfim, não vou... A Rafaela Dalben, geógrafa pela Universidade Federal do Paraná, e ela é bimestra, é assim, Rafa? 2 mestrados, um pela Universidade Federal de Coimbra, Geografia Física, Ambiente e Ordenamento do Território, outro pela Federal do Paraná, em Geografia Humana, Produção do Espaço e Cultura. Atuou já como professora em nível básico e atualmente presta consultoria pedagógica para o Grupo FTD, além de ser nossa autora e editora aqui na IEA. Então, Rafa, queria começar pedindo para você contar um pouco da tua trajetória, né? Qual é o teu caminho pessoal, profissional, até chegar até aqui para falar para a gente sobre esse assunto. Tá bom. Gente, vocês me escutam bem, né? Essa é a pergunta primeira sempre, antes de falar. Boa tarde, obrigada pelo convite, e eu vou aproveitar para compartilhar, porque eu acho que essa primeira pergunta, ela já entra numa questão... Olha, eu juro que eu acabei de compartilhar junto com o Luiz testando e deu tudo certinho. O teste sempre dá certo. Né? Aí a gente passa meio vergonha depois. Agora deu, tá certo. Aí, carregou já. Tá. Eu vou deixar isso aí para agradecer e também deixar esse poema enquanto eu falo isso, porque, no fim das contas, acho que a minha caminhada para falar sobre esse tema vem de uma grande indignação com um material didático específico que acabou virando meu objeto de pesquisa depois, e que ele foi crescendo, né? Agradecendo inicialmente o convite de vocês e parabenizando de que esse convite não veio em novembro, que é quando a minha agenda fica maluca para falar sobre esse assunto, em vários lugares, porque a gente tem poucas pessoas, né, que falam ainda sobre isso num ambiente mais amplo, que incluam hoje todos os componentes curriculares da forma como eu vou tentar abarcar com vocês aqui hoje. Mas, inicialmente, acho que eu posso colocar isso ali mais ou menos no ano de 2015, quando eu estava com alunos de 8º ano, e eu li num parágrafo de um livro que passou pelo PNLD, então passou por todas aquelas questões de avaliações e etc., e tinha um parágrafo escrito que o colonizador tinha sido obrigado a trazer escravos africanos para a América Central, porque não existiam pessoas para trabalhar ali. Aí eu lembro que naquele dia eu pedi para os alunos riscarem aquele parágrafo e a gente fez um trabalho de pesquisa, né, contextualizado ali e tal, e que eu comecei a pensar, meu Deus, e quando a pessoa não tem muita formação mesmo, né? Quando a formação é deficitária nesse assunto, quando a pessoa às vezes está na correria e não percebe determinados absurdos que estão escritos ali, ou mais, quando a pessoa tem uma formação deficitária e está em sala de aula, que hoje eu, como consultora pedagógica, eu vejo que isso acontece bastante, né? Especialmente quando eu vou trabalhar com formação de professores, e ela lê isso e acha que aquilo é verdade. Então, acho que é por aí que isso começa a acontecer. E daí, já passando para uma próxima, né, para o nosso próximo slide aqui, isso acabou virando um contexto profissional que começou em 2015, então, na verdade, acho que esse parágrafo com os meus alunos veio antes, assim, mas numa dissertação de mestrado, que foi esse segundo mestrado na Universidade Federal do Paraná, que naquele momento conversou
com a Lei 10.639, que está fazendo 21 anos, né? Acabou de fazer 21 anos, que logo depois ela foi substituída já, né? Colocada as questões dos povos originários no Brasil. Então, já fica um convite aqui para vocês também, que sempre que eu falar de algumas questões no que diz respeito aos povos africanos e povos afro-brasileiros, a gente pode fazer uma ponte já com os povos originários do Brasil. E eu faço esse convite porque quando eu fui fazer o mestrado, todo mundo que aqui já fez um mestrado, sabe que o mestrado tem 2 anos. Quando eu tentei fazer essa ponte, meu orientador falou, não, vamos focar aqui, a gente não vai ter tempo e tal. Mas hoje eu tenho conversado mais com a Lei 11.645 e dentro de fazer alguns cursos e projetos de extensão, tanto na UFPR quanto na UFSC, em alguns laboratórios de aprendizagem de docência, informação de professores mesmo, né? Esse laboratório aqui, especificamente o PAD, é o Programa de Aprendizagem da Docência, que eu tenho um contato grande dentro da UFSC, que a gente faz algumas formações lá, e acabou culminando até num curso presencial da CPEX em outubro do ano passado. Então, algumas das coisas que eu vou trazer aqui para vocês, eles vêm tanto da pesquisa quanto desses momentos em conjunto com outros professores e outros estudantes, e que eu estou tentando mesmo abarcar todos os componentes. Já peço desculpa e já admito de cara a minha falha com o componente de matemática, mas fui estudar uma dissertação para falar com vocês. Vou tentar aí combinar toda a fala, mas aqui, para deixar bem explícito de onde a gente parte, eu parto sempre, né? Nós partimos sempre nos nossos estudos ali nos laboratórios e tal, da legislação, tá? Então, aqui eu estou olhando para o último edital de convocação do PNLD, então, do PNLD que está agora sendo distribuído nas escolas, né? Então, esse PNLD que vai ter vigência de 2024 até 2027, as escolas já escolheram, os livros estão chegando por aí. Ele é um PNLD que não é exatamente o que eu estudei na minha dissertação, mas ele tem poucas mudanças quando eu li o edital ali, né, de convocação para a escrita e para as avaliações pedagógicas, acaba mudando a inclusão aqui dos temas contemporâneos transversais, porque isso não existia ali no ano da minha escrita. Claro, as adequações dentro da BNCC, que ainda não existiam no período da minha escrita também, mas, de maneira geral, eles são muito parecidos, né? Inclusive os critérios de eliminação da obra, que eu vou explicitar para vocês 2 aqui durante a minha explanação. Tá? Então, eles acabam sendo muito próximos entre os componentes, porque está focado numa faixa etária, né? Num público em específico. E daí, olhando especificamente aqui, né, para esses critérios eliminatórios comuns da avaliação, e que a gente olha aqui para esse primeiro, ele fala do respeito à legislação, às diretrizes e às normas oficiais relativas à educação. Eu sempre tento ir por isso dentro das minhas apresentações e do meu estudo, em todos os lugares também, porque há uma tendência a taxar os professores e os gestores e todo mundo que vai por esse lado, né, por esse tema, de serem doutrinadores, de serem militantes demais e tal. Então, essa organização mais legalista mesmo da fala, eu acho importante, além de que, né, gente, a gente está nitidamente falando de coisas que já deveriam estar no material didático aí há 21 anos. Dentro desse respeito das legislações e das normas oficiais relativas à educação, aquilo que eu olho especificamente, que nós olhamos ali, é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, porque quando eu falo da 11.645 ou da 10.639, nós estamos falando de um artigo da LDB, bem especificamente.
Só que quando a gente olha para ela até de maneira mais ampla, quando a gente vai falar para contribuição, para preservação e tudo que ela diz, o próximo slide é ela bem explícita aí para a gente também já vai estar tocando em alguns momentos diretamente, outros momentos de maneira mais tangencial, a Constituição Federal de 1988, a Política Nacional de Educação Ambiental, principalmente quando a gente coloca maneiras diferentes de uso do solo, quando está falando de comunidades quilombolas ou comunidades indígenas, a gente está falando do Programa Nacional de Direitos Humanos, quando a gente está falando do direito de se viver nas suas terras, né, eventualmente abordando um marco legal lá num projeto de ensino médio, que tem um pouco mais de arcabouço teórico para entender as questões. A gente está falando do plano de diretrizes para a educação escolar quilombola, para a educação em direitos humanos, para a educação ambiental também, e aqui diretamente para as ERER. Então, claro, aqui o meu olhar acaba sendo muito direcionado para 10.639 e 11.645, mas eu também estaria tocando em vários desses que estão destacados aí em verde, se eu tivesse como objeto de estudo aqui a E, por exemplo, Estatuto da Pessoa com Deficiência. Eu tenho a representação de várias pessoas com deficiência no material escolar? Se eu tiver, eu também estou olhando para a Constituição Federal de 1988. Eu também estou olhando para o Programa Nacional de Direitos Humanos. A mesma coisa para o Estatuto do Idoso, né? Então, embora o meu olhar nesse momento seja aqui, né, para as ERERs e para essas leis em específico, para esses artigos de lei em específico, todos esses outros acabam sendo momentos interessantes de parar para pensar quando a gente está olhando para o material didático também, porque uma coisa que eu entendi nesses anos trabalhando com a formação de profs é que ganha uma força muito grande quando está na página do material didático. Se está impresso, se está ali, se está escrito, né? Ele ganha uma força diferente para ele poder trazer para a sala de aula, sabe? Ele ganha uma segurança muito maior. Seguindo aqui, a gente tem a lei de fato. Acho que está... aqui. Não posso. Aqui, nós temos a Lei 11.645, que é essa versão mais atualizada, digamos assim, né? Dessa lei das relações étnico-raciais, e acho que é interessante, uma vez que estamos aqui para um momento formativo, ler, de fato, o que dizem tanto o artigo quanto os parágrafos, tá? Então, eu vou ler, porque eu não sei se todo mundo está conseguindo ler ela daí de onde vocês estão, mas também eu posso mandar o PDF disso aqui assim que a gente acabar, tá? Mas o artigo 1º, ele coloca que o artigo 26, né, da 9.394, que é a LDB, vai passar a vigorar e que nos estabelecimentos de ensino fundamental, de ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo de história e cultura afro-brasileira e indígena. E no artigo 1º, sempre confundo esses sinaizinhos, o conteúdo programático a que se refere esse artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil. E no segundo, fala os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e literatura
e Histórias Brasileiras. Então, nota da redação. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação, que foi em 10 de março de 2008. Então, a gente tem aqui, de maneira que eu acredito bem explícita, né, que isso passa a vigorar em todo o currículo nacional e que a gente tem que olhar para esses dois grupos como formação, né, como formadores do povo brasileiro. Acho que quem aí já leu O Povo Brasileiro do Darcy Ribeiro, né, deve lembrar que ele começa falando que o brasileiro nasceu do entrechoque do indígena, do europeu da costa ibérica e dos africanos e tal. Então, é meio que esse contexto que ele traz e coloca aqui nessa lei e que a gente deveria trazer isso para o ambiente escolar. Um tempo atrás, eu li um livro que ele colocava que o que prevalece nos livros didáticos, não só brasileiros, tá, gente? Isso é uma questão do mundo, de maneira geral, do mundo de colonização, que teve como colonização de exploração, um currículo que é predominantemente masculino, branco, urbano, cristão, heterossexual, etc, etc, etc. E o que ele vai propor aqui é que esse currículo escolar ganhe diferentes prismas, né? Diferentes olhares. E daí a gente tem esse contexto, então, aí de 21 anos, basicamente, né? Da primeira tentativa de organização e sistematização de lei. Em âmbito federal, tá? Isso já existia de diferentes formas em alguns estados do Nordeste, a Bahia é bem à frente nesse quesito, a gente já existia em outros estados do Norte também, com relação à cultura indígena. Então, falando em nível federal, quando ganha força de lei federal, a gente está falando de 21 anos. Então, eu acredito que todos os componentes curriculares, né? A gente pensa num sonho de princesa que tudo estaria organizado, que tudo estaria maravilhoso e todos os materiais didáticos não apresentariam mais problema nenhum, visto que tanto tempo já passou, né? Uma sigla aí, uma quantidade de números, de anos já considerável. Mas não é exatamente isso o que a gente vai ver. Eu dei uma olhada, não em todos os livros, obviamente, porque as coleções são muitas. Eu vou, inclusive, aqui, vocês devem estar vendo a minha tela também, mas vou passar para vocês aqui no chat. Será que deu certo? Acho que deu. Vou passar aqui no chat o link onde todas as coleções estão disponíveis, mas eu olhei algumas coleções, tá? Porque eu tenho estudado muito nos últimos anos e procurado aquilo que, de maneira geral, aparece como problema em alguns componentes curriculares. Então, o que de maneira geral, aparece de problema em língua portuguesa? O que de maneira geral, aparece em língua inglesa, né? O que aparece em ciências, em geografia, que é o que eu mais sei, porque de geografia eu estudei todas as coleções, em história, em matemática e arte. Então, daqui para frente, nos próximos slides, o que eu vou acabar trazendo para vocês serão alguns exemplos desses componentes curriculares, tá? Alguns bons exemplos e alguns não tão bons exemplos, né? Pontos a melhorar. Vamos copiar a régua do Saeb, né? Que fala pontos fortes e pontos a melhorar. Então, a ideia aqui a partir daqui, vem também em contribuição ou em colaboração com alguns cursos, alguns momentos formativos que eu coloquei e que cursistas foram separando e realmente que saltaram aos olhos deles alguns exemplos de algumas coleções, tá? Depois eu posso dizer como que eu escolhi exatamente alguns para trazer, se for o caso, mas tenho medo de não dar tempo, porque eu sou de humanas e falo demais. Mas aqui, como primeiro exemplo, eu trago para vocês essa coleção de ciências, tá? Então, aqui, tudo isso está disponível naquele link ali, tá, gente? Então, eu considero
informação livre, então estão todos disponíveis para download, né? Eu fiz download tudo a partir do site das editoras e tal. Então, esse aqui é esse livro de ciências, e o 9º ano em ciências, ele tem uma tendência de, quando vai falar sobre adaptações de espécie humana e sobre evolução humana, de apresentar problemas, tá? Eu já encontrei em várias coleções, e na primeira coleção que eu fui pegar em ciências para organizar ali o curso, eu encontrei o problema que geralmente acontece. Quando a gente olha os momentos em que as coleções deveriam ser reprovadas, elas têm tanto questões de discurso, né, linguagem que não é apropriada para a idade, linguagem que coloca muito reducionismo, estereótipo e tal, mas a gente também encontra questões que são de imagem. Então, nesse livro aqui, a gente chama atenção para essa questão aqui. Então, a evolução ou a adaptação, enquanto está com uma mão que ainda não está evoluída, ela tem uma cor que lembra da população africana, negroide, enfim, existem vários termos que nas ciências ela pode aparecer ali. E quando ela vai evoluindo e aparecendo como a mais evoluída e adaptada, ela começa a ficar, ela se torna branca. Ah, Rafaela, mas isso não tem problema nenhum, é só um exemplo ali. Mas se você está falando a partir da evolução, o que se tem mapeado até o momento é que os primeiros Homo sapiens que surgiram no continente africano, numa região onde não se tinha, naquele momento, pessoas de pele branca. Então, se você vai falar desse processo, você mantém uma ordem iconográfica e coloque também uma imagem que vá fazer mais sentido para aquele momento ali. Tá? Isso acontece nos estudos de dissertações e teses que tem a respeito dos livros didáticos de matemática, isso acontece com uma certa frequência em algumas coleções ainda. De novo, não estudei todas as coleções de ciências, mas essa coleção de ciências, ela ainda apresenta isso aqui. Quando a gente olha a diversidade de maneira geral nesse capítulo, que ele continua e daí ele vai para a questão de diversidade, é abordado de uma maneira bastante simplista e reduz tudo a gosto e costume. E tira um pouco debates que poderiam ser inseridos já de maneira epistemológica para essas crianças, adolescentes ali do 9º ano, né? E acaba abordando essa diversidade pelo darwinismo e focando, em aptidões individuais. As imagens, quando você coloca um zoom nelas aqui também, elas são sempre crianças mais escuras em questões mais problemáticas e famílias de outras etnias não tendo nenhuma dessas questões, tá? Então, aqui, não, de novo, nem todas as coleções de ciências apresentam essas coisas, porém, algumas coleções de ciências ainda apresentam essas questões para a gente. História, eu trouxe alguns exemplos, porque daí, né, nesses cursos, nesses momentos formativos, todos os grupos têm que ler um capítulo de história, para não dizerem que eu só falo de geografia, né? Mas todo grupo tem que ler um capítulo de história e de algum outro componente, tá? História e algum outro componente, geralmente aquele que a pessoa está cursando a licenciatura. Então, vai ter um pouquinho mais de história aqui, mas de história eu trouxe um bom exemplo dessa coleção do Alfredo Boulos. Primeira vez que eu li, gente, eu achei que era o político Boulos que fazia coleção de livro didático. Falei, nossa, que inusitado, né? Mas para vocês verem como eu não conhecia a autoria de material didático de história. Aqui ele vai começar a falar dos povos indígenas da América, que é um assunto bastante interessante
e ele vai discutindo as questões aqui, porém, ele para... Eu sei que é 6º ano, tá? Eu sei que pode ser um preciosismo da minha parte, mas quando chega em inovações, em tecnologias e tal, como aqui, por exemplo, na questão de Machu Picchu, eles colocam assim, tem construções interessantes, inovadoras, não vou lembrar de exatamente todas as palavras aqui agora, mas estou dando um contexto, mas a gente não sabe como isso foi feito. E daí, para. E daí, não explora justamente aquilo que poderia ser um aspecto menos descritivo, e daí eu vi que o Henrique estava aí, de repente o Henrique pode dar uma colaboração nesse sentido depois, mas eu acho que perde a possibilidade de trazer coisas que trariam um engajamento muito maior do aluno, inclusive, e um interesse maior. E aquilo que tem relação ao povo brasileiro mesmo, de maneira geral, acaba não aparecendo aqui. Pelo que eu vi, aparece num volume próximo, tá? Então, esse não seria uma crítica que eu coloco aqui, então eu entendo que isso foi uma introdução, ele, né, vai meio passar por cima mesmo, mas aqui eu achei que as questões que seriam, de fato, mais instigantes para um aluno de 6º ano, né, isso também é apontado pelo pessoal, não veio. E daí eu, obviamente, lembrei desse meme, que para mim ele é maravilhoso, né? Só porque as pessoas brancas não fizeram, não significa que foram alienígenas, que são aplicados ali as linhas de Nazca, as construções na América Latina de maneira geral, né? Aqui a gente entra na matemática. Essa é uma dissertação sobre as questões imagéticas exclusivamente, tá? No material de matemática, foi feita aqui na Universidade Federal do Paraná, orientada pelo professor Paulo Vinícius da Silva. Ele é o diretor do NEAB, desde que o NEAB foi criado. Eu achei bem interessante, porque eu não tinha encontrado estudos da matemática ainda, e ele vai estudar especificamente essa coleção aqui. Na verdade, ele fala sobre essa coleção e uma outra agora que me fugiu, mas essa a autora pega um pouco mais forte na crítica, porque é a mais distribuída historicamente. E daí, quando ela vai olhar as imagens dessa coleção, as pessoas negras que estão nas ilustrações, de maneira geral, estão ou fora dos grupos ou demonstram situações de não aprendizagem. Então, ali você vai, de maneira geral, colocar essas pessoas como, aqui vou colocar entre aspas, né, burras na matemática. E daí, quando eu vi essa coleção, eu percebi que ela está no PNLD de agora, e eu não encontrei absolutamente nada parecido com aquilo que estava na coleção que ela analisou, a coleção do ano que ela analisou. Eu não encontrei informação se a Maísa, né, a autora do estudo, conversou com os autores, mas, caso tenha conversado, acho que isso gerou um resultado interessante, porque toda a coleção, ela trouxe, pelo menos essa do 6º ano, ela introduziu questões tanto indígenas quanto africanas de uma maneira que eu considerei muito feliz, assim, quando a gente olha para a lei e dá uma olhada de como que o material está como o material está organizado e como o conteúdo, como as questões étnico-raciais estão distribuídas ao longo da coleção, sabe? Então, eu entendo que esse diálogo pode acontecer, porque quando eu escrevi a minha dissertação, eu entrei em contato com a coleção, com os autores da coleção mais distribuída, a gente teve uma troca de e-mails ali interessante, no sentido de que eu questionei várias coisas, né? Eles estão, nesse momento, nesse PNLD, e já é o quarto PNLD que eles estão. Historicamente,
eles são a coleção mais distribuída no Brasil e é a coleção que fez com que eu começasse meus estudos. E daí eles têm mudado algumas coisas, ainda acho que mudaram um pouco, e acho que é a próxima aí que eu vou mostrar, inclusive, mas essa situação que mostrava isso e que predominou no trabalho da Maísa, não consegui observar na coleção a hora que eu olhei ela de novo. Então, eu considero um passo bem interessante adiante, porque, às vezes, esse tipo de coisa, na hora da iconografia, é uma coisa que faria sentido, que ele já tinha escolhido que queria que a imagem, a pessoa da esquerda colocasse o 0, né, falasse o 0, e a pessoa da direita falasse o 1, não tinha levado em consideração as questões étnico-raciais, nem nada, mas, se é isso que predomina ao longo da coleção como um todo, pode passar uma informação que vai reforçar estereótipos e preconceitos da sociedade como um todo. E daí eu já chamo até a atenção, assim, e lembro de uma questão, quando eu trabalhava num sistema de ensino que fazia também seus materiais didáticos, em alguns momentos vieram conversar comigo para eu olhar, especialmente materiais de anos iniciais, que tem imagens mais dessa natureza, assim, né? Ah, Rafa, você acha que isso aqui está reforçando uma questão de racismo e tal? E eu sempre dizia assim, ó, se isso entrou na sua cabeça, se isso colocou uma pulga atrás da sua orelha, não faça. Inverta essa imagem, procure outra imagem, procure outra coisa, tá? Porque se de alguma forma pipocou aí, é porque de alguma forma ela pode reforçar sim algum tipo de estereótipo. Indo aqui para minha coleção, meu objeto, onde tudo começou, essa é a coleção mais distribuída historicamente no PNLD de Geografia dos últimos tempos, aí, né? Não sei, dos anos anteriores. E esses autores são pai e filho, eles trabalham juntos e têm vários capítulos interessantes, vários volumes interessantes, e daí eu posso falar mais das questões afro-brasileiras, indígenas e africanas nesse componente curricular, porque, né, sou geógrafa, e aqui, como que acontece? De maneira geral, quando vai falar do povo brasileiro, a gente tem esse conteúdo no 7º ano. E quando vai falar de continente africano, porque 7º ano é quando se fala do Brasil, tá? E daí a gente tem no 8º ano o continente africano. No 7º ano, eu percebi, quando analisei todas as coleções, uma melhora generalizada, assim, um trabalho muito bom de maneira geral no 7º ano. Não sei se por conta dos componentes não, se por conta da escrita ou da ligação mesmo dos autores, não só do Mellen e do Sérgio Adas, mas tem outros autores aí que escrevem já há bastante tempo material didático em geografia, mas com um trabalho mais cuidadoso, menos estereotipado, mais inclusivo e tal, mas percebi que ainda tem muita coisa a melhorar com relação ao continente africano. Tem vários estudos na geografia sobre isso, não vou aqui linkar ou listar todos eles, porque os 10, 11 minutos ali, mais ou menos, que eu tenho, não daria tempo, mas o que dá para perceber é que nesses 4 capítulos aqui, que eles apresentam no 8º ano, eles são capítulos que reforçam muito do estereótipo natural, que está aqui embaixo, ó, e de questões sociais também. Então, aqui na África, o meio natural, ele cita e coloca uma imagem muito pequena de que tem neve no Kilimanjaro. Mas ele tem todas as páginas falando de savana, de deserto, etc, etc, etc. Na África e o imperialismo europeu, eles só falam a partir de conquistas territoriais de um colonizador.
Ah, Rafa, mas isso daí é o que importa para a geografia. O que importa para a geografia são processos territoriais. Já existiam processos territoriais antes. E se vai abordar a partir do europeu, interessa também que se aborde antes. Caso contrário, poderia ficar tudo para a história, então. Não precisava estar ali, né? Então, a gente tem que medir ali exatamente o que tem. Mapas extremamente bem feitos, mas longe, né? Escalas onde não são possíveis observar quase nada. E aqui, esses últimos dois, com perdão da palavra, mas né, são 17h40, somos todos adultos aqui, falando de desgraça, tá? Os últimos dois capítulos seguem uma linha de desgraça. Eu comentei com vocês que falei com os autores, eu tinha criticado especialmente o último capítulo, porque ele começava com o nome África, um continente fragilizado. E daí eu comentei com eles sobre essa forma de apresentar já, e que daí eles seguiam por 6 páginas de desgraça, e daí a gente tinha que eu falei que eles precisavam revisar isso, que tinha uma série de estereótipos e tal, e eles ainda terminavam a unidade, geralmente né, tem projetos ali mais amplos, ou apresentar alguma coisa sobre o continente, e na coleção que eu analisei, terminava com uma exposição de fotos do Sebastião Salgado sobre campos de refugiados, lá no continente africano. Aí eles mudaram, colocaram a África no início do século XXI, mas o primeiro, né, o peso 1 ali já é um continente ainda fragilizado, o resto do texto ainda é exatamente igual àquele que eu analisei lá, 2 PNLDs atrás, e essas são todas as imagens que aparecem pessoas dentro desses 4 capítulos, tá? Tem o Mandela num contexto que ele deveria aparecer mesmo, uma produção familiar que ok, a única imagem de lazer e tal são pessoas brancas, e daí os outros aqui branco em situação de estou salvando vocês e campos de refugiados, tá? Quando a gente olha aqui e tem esse critério que deveria ser seguido para aprovação, né? Uma linguagem adequada, visando a aprendizagem dos conhecimentos geográficos, ao desenvolvimento do vocabulário dos conhecimentos linguísticos, evitando reducionismos e estereótipos no tratamento das questões sociais e naturais. Após esse critério, vem exatamente um sobre imagens. Imagens que propiciem com que esse critério seja alcançado. E daí você tem essas imagens. Esse critério aqui, gente, olhando rápido ali no edital, né? Ele é muito parecido para os outros componentes, tá? Então, seria linguagem adequada visando a aprendizagem dos conhecimentos matemáticos. Linguagem adequada visando a aprendizagem dos conhecimentos de língua portuguesa. E assim por diante, tá? Eles são escritos de maneira sistemática, né? Aqui, mais um de história. Esse foi o meu capítulo preferido de história. Eu achei ele muito bom. Ele está trabalhando com questões de abolicionismo. Todas esses escritos ao redor da página aqui são instruções para os professores, né? Mas esse trabalho, esse capítulo em especial do 8º ano, ele deu uma visibilidade muito grande para vários nomes que eu nunca tinha visto em material didático, e tudo bem, não sou uma especialista em material didático de história, mas, assim, vários muito interessantes, além de incluir ali instruções para a formação do professor ali, que eu achei muito interessante. Tem a Enciclopédia Negra, que é relativamente nova, tem ali uma série de dicas, digamos assim, que eu considerei bem interessante, tá? Não vou me estender tanto mais, mas esse foi um dos que eu mais gostei. Se aquele do 6º ano eu achei ele, ok, esse do 8º ano, do mesmo autor, eu achei ele excelente. Foi um capítulo assim que eu considerei um primor. Na história ainda, eu peguei
alguns capítulos desse livro por causa do nome do Leandro Carnal, né? Obviamente, a gente imagina que várias escolas escolheriam por causa do nome, ele é uma pessoa que tem um apelo popular e que alguns professores provavelmente iriam por esse lado. Eu não achei os capítulos, de maneira geral, muito diferentes, digamos assim, acaba tendo uma ligação muito maior com fotos, com pinturas, né? Históricas e com imagens de lugares, mas o que me chamou a atenção foi a contextualização das obras, assim, antes, né, a parte que é voltada para o professor. Tem bastante citação e bastante coisa com relação às relações étnico-raciais, a indicação das leis, uma instigação mesmo para que o professor vá atrás e cuide disso. Eu não vi isso tanto dentro das outras coleções e dentro de outros componentes curriculares. Não fiz uma leitura aprofundada, mais uma vez, mas nesse aspecto, nessa parte voltada para os professores, me chamou a atenção, de novo, porque eu não consigo olhar para o Brasil e achar que todo mundo tem uma formação ali muito bem sistematizada, né? Não sei, às vezes me faltam as palavras, assim, quando eu não vou falar uma coisa muito agradável. Da coleção de arte, esse é um exemplo que eu achei muito interessante da Araribá, por ela, quando vai trabalhar as origens do teatro, trabalhar questões de maneira muito balanceada de vários locais do mundo, e isso também vai acontecer quando ela for trabalhar música, sabe? Acontece da mesma forma. Tem uma outra coleção que eu acabei não trazendo aqui, mas que é pensado para 7º ano, que também vai trazer da música, e vai trabalhar afrobeat, vai trabalhar soul, vai trabalhar ritmos de forma muito linkada com tudo que vai rebater na cultura brasileira, né? O afrobeat, o mangue beat, ele vai fazendo pontes bastante interessantes. Pensar que é 7º ano, quando a gente pensa na BNCC, ele também vai fluir, vai confluir, vai ter uma confluência junto com história, junto com geografia, junto com língua portuguesa. Então, ele traz uma gama de possibilidades de trabalho em conjunto que eu achei bastante interessante. Ainda no mesmo, né? Aqui a gente está olhando para o 2, que é a origem do teatro. Aqui, o 3, que ele vai falar do formato circular nas manifestações culturais brasileiras. Esse é um capítulo primoroso também, eu acabei trazendo ali aí num destaque, porque a rainha acabou de fazer 80 anos, e é um patrimônio vivo da cultura brasileira, né? Recebeu esse título do estado de Pernambuco, e os materiais de arte, eles são materiais que quase todos que eu peguei, não, todos que eu peguei, não peguei todos, me trouxeram um respiro, assim, sabe? Eu até penso agora que eu entrei no doutorado de tentar fazer alguns paralelos para mostrar como isso pode ser possível. Eu entendo as especificidades das ciências, mas traz alguns momentos onde a organização de temas ela fica muito leve e não é forçada a inclusão, sabe, dessas questões. E, obviamente, eu sei que a geografia é uma ciência dominadora, em grande parte, mas eu acho que traz um espaço, uma conversa muito interessante com a arte também, né? Através da música, da literatura e tudo mais. Indo aqui para o final... Rafa, desculpa só, eu sei que você é da geografia dominadora, mas eu sou da arte, então só questão do tempo, tá? Que a gente tem mais, então, 3 minutinhos para fechar, para daí a gente ter um tempo para conversa, tá? Pode deixar, pode Obrigado. deixar. Aqui em língua inglesa, um idioma também dominador, eu trouxe esse exemplo,
que, no final das contas, ele acaba tangenciando, está bem pequenininho ali, mas esses textos, eles trabalham com outros índices de desenvolvimento, né? Índice de felicidade, questões de ir para a escola e tal, mas eles acabam propondo de maneira muito tangencial, assim, e acaba reforçando muito dos estereótipos de falta de infraestrutura, apresenta apenas e não debate nada, sabe? Quando a gente vai olhar para as questões, são questões que simplesmente apresentam o tema, mas que interpretam o tema, mas não debatem nada. Eu entendo que isso pode ser devido à falta de conhecimento dos alunos mesmo da língua inglesa para lidar com uma questão um pouco mais complexa, mas foi isso que a gente conseguiu identificar lá. E daí, para terminar, eu já comentei isso com vocês, sobre a importância de estar no material didático de maneira tangencial na minha fala aí, ao longo desses 45 minutos, mas eu rodei aí de 2007 a 2023, não tem 2024 ainda, pelo menos uma vez por cada um desses pontinhos que está aí, ó, fazendo curso de formação de professores. E vocês que são autores, editores, produtores, né, de material didático, eu digo mais uma vez que está na página do livro, especial na página do livro que está para o aluno, a temática ela ganha uma importância e um peso muito maior no dia a dia, porque ele se sente mais empoderado para trabalhar aquilo. E em muitos momentos, esses professores não tiveram uma boa formação, a gente não vai entrar aqui na discussão de como anda a formação do licenciado no Brasil, porque seriam mais 40 minutos. E daí meu apelo, e de novo a parabenização por isso não ter vindo só lá em novembro, é olhar e pedir o olhar sensível para essas questões, mas também para as questões de deficiência dos idosos e etc. Né? Quando a gente olha para isso, existe a possibilidade de ter um material que inclua mais a diversidade e que não seja aquela questão mais unânime, né? Que tenha um tipo de representatividade muito única, que geralmente é colocada como imparcial, mas ela é bastante parcial no final das contas. Aqui estão algumas imagens que representam tanto o meu gosto, acho que entraria quando o Luiz pediu para eu me apresentar, né? Mas quanto o meu arcabouço teórico também, a gente tem vários geógrafos aqui pelo meio, mas também música, universidades por onde eu passei e estudei, posições que tenho e tal. E, caso alguém queira continuar a conversa, tem aí esses meios de conversa possível. Tem esse episódio que eu fiz com o pessoal lá de Santa Catarina, num episódio de podcast. E é isso, terminei. Muito bom, Rafa, muito obrigado. Gente, está aberto aí. Por favor, lancem suas perguntas. Fala, Henrique. Olá, pessoal. Oi, Rafa. Oi. Eu já trabalhei com algumas coleções do Alfredo Boulos Júnior, né? É super recorrente em escola pública também, na privada, enfim. E não só ele, como vários autores têm duas questões quanto à África e aos povos aqui da América, assim, né? Que eu lembro de ler em muitos materiais. Primeiro que as civilizações americanas aqui interessa se é Inca, se é Maia, se é Azteca, se é Tupinambá, enfim, elas são generalizadas de uma forma muito grotesca, assim, né? Pô, os Incas iam do Chile até o Equador, Colômbia, lá é tudo Inca, né? Sendo que esse povo, né, digamos assim, o Império Inca, ele é a base de muitas nações que existem na América do Sul. Isso poderia ser um trabalho de identidade super legal,
né? Tanto como a nossa identidade aqui, que é isso, o tripé escravizado, né, africano, indígena e português, e basicamente todos somos assim, e valeu. Então, isso reforça um olhar que é extremamente eurocêntrico, é extremamente eurocêntrico. Já vem uma concepção de quem escreve material, às vezes, né, a pessoa já se formou há tanto tempo, e uma falta de estudo, alguma coisa assim, mas me chamava muito quando você falou ali da questão dos terraços incas ali, por exemplo. Isso é uma coisa interessantíssima para tratar com a matemática, com a arquitetura, que se relaciona com a arte. Tem terraço na China também, e aí a gente não sai desse modelo europeu, a gente só estuda ali o que aconteceu na Europa como modelo. E da África, além dessa questão de generalização também, o que sempre me chamava atenção, principalmente quando eu tinha sexto ano, é o embranquecimento de algumas populações ali. Sim, eu sempre perguntei para meus alunos assim, o Egito fica onde? A boa parte deles respondia na Europa. E alguns deles tinham a referência da Cleópatra ser Elizabeth Taylor. Eles não tinham a menor ideia que a Cleópatra era negra e que a população egípcia era negra e que o próprio Egito, né, tem assim, ele se referiu ao território como Kemet, né, terra negra, né, por causa das enchentes do Nilo. E às vezes são inserções super simples em materiais didáticos que poderiam ser postas e que dá uma diferença extremamente significativa quando você fala para esse estudante, quando você fala para esse professor, na África, o Egito Antigo era negro, né? Enfim, aqui na América você tem uma diversidade de povos, né? Porque os incas não eram uma coisa só, né? Tanto que Inca é uma denominação também errônea, né? Assim como índio, porque acharam que estava na Índia, Inca era o imperador e não todos aqueles povos, eles tinham um nome muito mais complexo para eles mesmos, então às vezes falta detalhe porque parece que há um medo de tirar a Europa, né? Porque se você vai falar mais da América, você tem que diminuir a fala sobre a Europa. Se você vai falar mais da Ásia, você tem que diminuir a fala sobre a Europa. E aí parece que a coisa vai faltar, né? Se você não falar da Europa, falta alguma coisa. E quase não fala no 8º e 9º ano, né? Não, é porque isso desaparece. Você fala da Guerra do Paraguai, por exemplo, né? Enfim, é uma questão assim muito delicada quando você está em sala. E só um último comentário quando você falou ali da ilustração. Quando eu comecei a mexer com os projetos aqui da IA, né, no cargo de coordenação, eu já cansei de discutir com a Poli, enfim, com outros, né, com o pessoal daqui, a importância do briefing, porque às vezes para o autor tá super óbvio, faz uma ilustração aí com 6 adultos, com 5 crianças, tal, mas ele tem que dizer ali quem é o ruivo, quem é o loiro, quem é a pessoa negra, porque às vezes para o ilustrador ele pega, beleza, 5 crianças, e ele vai lá e desenha, né, com o referencial dele, mas isso é uma responsabilidade da autoria, da edição, de revisar isso e de colocar, né, não só a diversidade, como as figuras em lugares que não causem qualquer reforço racista ou alguma coisa assim. Então isso é uma responsabilidade nossa mesmo, que às vezes pro autor passa batido, porque ele pega uma imagem de modelo, né, ele achou aquilo super legal, então é uma atenção que aqui dentro a gente tem que ter mesmo, assim. Então faz muito sentido a tua fala, voltando muito tempo, né, quanto que eu fiquei em sala de aula, então podemos trocar mais sobre isso, inclusive, já que estamos com o tempo curto. Opa, Luiz, acho que cortou seu áudio, mas a Janine está com a mão levantada. Janine, pode falar. Rafa, eu queria te dar os parabéns e compartilhar contigo a minha alegria de ver esse tema realmente fora do mês de novembro, né? Eu sou orientanda do Paulo Vinícius, o professor que você citou, as pesquisas, ele é realmente uma referência em estudo de material didático, né? E ele também estuda sobre ações afirmativas. Eu estou no mestrado no PPGE da UFPR, agora vou qualificar em março, e a gente está estudando lá sobre sobre as ações afirmativas. Eu estou estudando as ações afirmativas na Universidade do Estado de Santa Catarina. Esse é o meu objeto de pesquisa já há 2 anos e meio. Então, é muito bom quando a gente pode estar num espaço como esse, discutindo essas questões, né? Porque isso é muito importante, é muito sensível, e a gente precisa passar por esses pontos, né, para pensar sobre isso. Uma coisa também que é muito importante, que o Marlon me deu a oportunidade aqui na empresa, além de ser coordenadora de RH, eu trabalho com as audiodescrições. Então, quando eu pego os materiais que são produzidos aqui pelo grupo de autores, editores da IEA, eu fico sempre muito atenta a essas imagens, né?
E eu preciso também dizer para o nosso fornecedor que é importante que eles traduzam na descrição das imagens a diversidade que os autores têm procurado colocar nos livros, né? Para que as pessoas cegas também tenham acesso a essa diversidade de imagens que estão ali. Então, quando você traz a tua fala, a importância da gente olhar para essas imagens, para esses componentes gráficos, né, no material, é muito importante e ajudou bastante aqui no meu trabalho e também na minha pesquisa. Parabéns. Obrigada. Obrigada, Janine. Ele foi da minha qualificação e da minha banca do mestrado. Me bateu bem, mas faz parte do processo. Luciana, acho que teu áudio não está funcionando muito bem. Talvez tenha descarregado o... Deixa eu ver se tem mais alguém aqui na lista. Queria ver se alguém pode me ajudar, porque eu estou tentando mandar o arquivo de PDF aqui para vocês e não está indo. Talvez porque o seu e-mail está como de fora da instituição, mas se você mandar para o Lucena, depois o Lucena entra no chat e compartilha com toda a equipe. Vou mandar no WhatsApp já, Lucena. Isso, legal. Lucena, quer testar a tua conexão aí? Ixi, acho que não. Estamos sem voz, Lucena. Foi no chat, deixa eu ver aqui, ó. Ah, tá. O Lucena, então, está colocando aqui um convite para que vocês participem de uma pesquisa rápida. E, bom, como não temos mais perguntas, estamos perto do fim do tempo, posso caminhar aqui um encerramento, Lucena? Então, eu vou pedir para vocês da IEA que preencham, façam uso desse formulário, deem um feedback para a gente. O IEA Convida é um evento muito, muito interessante que a gente criou aqui como uma forma de criar uma cultura interna dentro da empresa, de levar um pouquinho de inovação, um pouquinho de diferenciação daquilo que a gente está acostumado com o trabalho editorial, dia após dia. E abre para momentos como esse. Como a Rafa falou, a Janine reforçou, a gente está falando sobre um tema que aparece em novembro e depois é esquecido, e a gente está falando isso em outra data, e o mais importante é que dentro da IA, para toda a nossa equipe de autores, editores e todo mundo que lida com material didático, isso não sejam meras questões legais, precisa ter, porque eu acho que é muito mais do que isso, né? É pela real importância que esses temas possuem. Então, quando a gente está comprometido com essa ideia, a gente vai muito além do precisa ter. E isso vira uma coisa meio que natural, automática, como deveria ser, né? Porque, no fundo, a gente está representando no livro didático um pouco do que é um retrato do nosso país, da nossa diversidade e de tudo que a gente entende que precisa ser tratado. Então, Rafa, parabéns mais uma vez aí por essa fala, obrigado pelo teu tempo. E é isso, a todos, muito obrigado pela participação. A gravação vai ficar disponível depois e vejo vocês no IA Convida. E o último recadinho, reforçando que nessa sexta-feira, às 5 da tarde, nós temos um evento de confraternização da IA. Então, aguardo todos vocês lá, inclusive você, Rafa, super convidada para o nosso evento na sexta-feira. Eu não me faço rogada para convite de festa, não. Gente. Vai lá, então, que vai ser um momento bem legal de a gente conversar um pouquinho mais sobre isso, porque eu tenho certeza que tem pessoas aí que vão querer falar com você pessoalmente sobre isso, tá? Então, sexta-feira, 5 horas, no Hotel Bourbon, vocês receberam o convite também. E é isso, gente. Bom fim de tarde para todos e até o próximo IA Convida. Tchau, tchau. Muito obrigada, tá, gente? Tchau. Obrigada, Rafa. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada. Valeu, gente. Muito obrigado, hein?